Bom, reiniciando os trabalhos, então, da CPI, Comissão Parlamentar de Investigação, na tarde de hoje, dia 10 de agosto de 2018, fizemos uma inversão de pauta. Agradeço ao secretário Clóvis Marcelino por ter atendido a nossa necessidade de oitiva. Já fizemos algumas preliminares outro dia na CCJ, e o senhor falou, até aqui eu respondo, o resto o senhor me intime. Então, nesse momento que nós estamos convocando para depoimentos esclarecedores, tá? Com relação à CPI multas. É nesse Perfeito. sentido que a gente lhe apontou, então, para a gente conversar. Perfeito. Começando, então, dos depoimentos, eu tenho algumas anotações e justificando a falta dos demais vereadores. O vereador Tima precisou ir para São Paulo por problemas particulares e partidários, e o vereador Roque Vinícius precisou ir para Brasília, no Supremo Tribunal, que ele foi defender, inclusive, um processo dele lá em pauta. Então, foi os dois ausentes aqui nessa tarde. Perfeito. A depoente que fez as denúncias, a dona Alessandra Silva, na página 230, no depoimento dela, ela posicionou o seguinte: em perguntas ao vereador Carlos, ela respondeu: quem dava a ordem ao Godoy era o Flávio. O Flávio comanda o departamento de trânsito, mas todos lhe respeitam. E tinha medo do Flávio. Tudo tem o nome do Flávio nos prints. Quem dava a ordem ao Godoy era o Flávio. O Clóvis não se metia. As perguntas do vereador Alexandre respondeu, tem mais provas que não conseguiu imprimir todas, que é em relação a esses depoimentos dela. Então, a primeira pergunta que ele faz, Clóvis, é uma afirmação dela, que ela fala que quem dava as ordens ao Godoy no departamento era o Flávio. Isso compete? O secretário de Obras, Planejamentos, chama-se Clóvis Marcelino. E para a reportagem, o então servidor Godoy reportava-se ao secretário Clóvis Marcelino. Na hierarquia, ele pertence à sua secretaria. A hierarquia, secretaria, departamento, então ele pertence à secretaria de Essa Planejamento. fala, então, é mentirosa. Não sei quem manda. Ele se reporta ao secretário. Ali não tem dois secretários, tem um secretário. O secretário é Clóvis Marcelino da Silva. Eu não sei, não consigo entender esse sentido não, porque o senhor Flávio não tem nenhum posto ali. Ele se circula em departamentos da prefeitura. Ele trabalha com o senhor também na Secretaria de Obras? Trabalha comigo, trabalha na educação, trabalha na saúde, trabalha na FEMA, ele presta assessoria para nós relacionados ao nosso orçamento. Tá. Na folha 207, o agente Roberto Rodrigues Casimiro, a senhora está acompanhando, doutora? A senhora trouxe procuração ou não precisa? Não? O agente Roberto Rodrigues Casimiro, no seu depoimento aqui na CPI, o Flávio, a pergunta foi o seguinte, que vamos começar. O Vinícius fez a pergunta, ele respondeu, não faço e nem fiz trabalho interno, não tenho acesso à folha. Quem faz o fechamento é o Pérez. Não sei se algum despachante tem privilégio. Vários vão lá. A Alessandra, que eu saiba, era atendimento ao público. Não sei se ela tinha o acesso ao sistema. O Flávio é uma pessoa que corre todos os departamentos. Ele cobra os serviços, a instalação de semáforos e o que ocorre em final de semana. Tive conhecimento da denúncia por WhatsApp, Facebook. Então, foi uma resposta que ele posicionou ao questionamento do Vinícius Simile. Então, ele volta também, novamente, dizer que quem autoriza, quem cobra, quem fiscaliza é o Flávio. O senhor não leu isso. Então volta a ler para o senhor. Não leio.
O Flávio é uma pessoa que corre todos os departamentos. Ele cobra os serviços. A instalação do semáforo ocorre em finais de semana. Tive conhecimento pelo WhatsApp e Facebook. Continua não lendo o que o senhor, não entendo o que o senhor falou. Então o O senhor Flávio desconhece é um essa informação. funcionário de carreira de mais de 30 anos. Acredito que ele deva ter um conhecimento prático e um conhecimento de relacionamento com outros funcionários também. Isso não implica em que ele mande ou determine. Até porque, volto a frisar, o secretário da secretaria chama-se Clóvis Marcelino da Silva. Então, mas o senhor reconhece, então, que quem dá a ordem é o senhor? Sim. Tá bom. Na folha 211, o depoimento de Wagner da Silva, também questionamento do vereador Vinícius. É que aqui não tem a pergunta junto, só tem a resposta, tá? Perfeito. Agora, se quiser na íntegra, nós temos a filmagem. Por isso que se filma. Não houve orientação para aumentar o número de multas, nem para aumentar a fiscalização de trânsito. Não fiz função interna apenas em educação de trânsito. Ele fala que fez educação de trânsito. Não tenho acesso à folha de pagamento. Quem era responsável pela folha era o Renato. Não sei se algum despachante tinha privilégio. A Alessandra trabalhava no atendimento e não sei dizer se ela tinha acesso ao sistema. O Flávio atende a prefeitura toda. Então, novamente, todos mencionam Flávio. Interessante que departamentos, muitos deles não falam Flávio. E esses agentes todos citaram Flávio. Essa é a dúvida que me paira, se ele tem acesso ao comando ou não. Por isso que eu estou lhe perguntando. Reiteradamente já respondi. Tá, então o senhor vai agora me falar sobre um outro fato, que aí o senhor assinou. Tá. Nas folhas 170 e 173, documentos entregues nessa casa, no depoimento de Neuci Aparecida da Silva. Se o senhor quiser dar uma olhada, passa para ele, Alexandre. O senhor confirma as assinaturas? De folha 170 a 173. Confirma as assinaturas. São minhas assim. São. No depoimento ontem, do redepoimento ontem do Renato Pérez, na página 428. As perguntas do vereador Carlos, ele respondeu. Com exceção do Wagner, que era o que mais apresentava atestado, o lançamento dele era menor, não tinha controle de jornada, pois era pago no teto. Eles faziam parcialmente, sim, as horas, mas era paga no teto. O que chegou era que a gratificação seria 50%, como não conseguiu, colocou-se no valor de 1,73 para completar. Houve alteração de documentos para evitar o problema de pagamento das multas. Alteração de documentos para pagamento das multas. Houve alteração de memorando autorizado pelo Leonardo Godoy. Percy que me orientou como que eu deveria fazer o documento em virtude do inquérito civil, pois passou pelo Leonardo e pela mão do secretário Clóvis. O Percy e o Godoy pediram para eu alterar os documentos no mês de junho. Então, é a fala do seu Renato Pérez na tarde de ontem. Esses documentos foram o que satisfazeram a folha 215 de um processo do inquérito civil de número 14.0198.001058/2017-4 do Ministério Público Estadual. E esses documentos, teoricamente, foram
aprontados e levados ao Ministério para arquivamento dessa denúncia via Ministério. E que foi realmente arquivado em 21/6/2018. Então, o senhor Renato Pérez fala que esses documentos foram alterados e que esses assinaturas e documentos foram feitos posteriores aos ocorridos. O senhor tem ciência disso? Ele prove o que ele está falando. O senhor tem ciência disso? Não, eu desconheço completamente. Quem preparava todos os documentos chamava-se Renato Pérez. Se houve adulteração, foi o senhor Renato. Os documentos que estão assinados foram os documentos para folha de pagamento e as atribuídas a cada funcionário da época. Se ele fez alusão a alguma coisa, era ele quem fazia, e ele próprio já declarou isso, ele comprove. Inclusive, só para tomar ciência, eu já pedi o desentreamento dessa fala dele, juntamente com o vídeo, que nós vamos encaminhar para o Ministério Público. Não faz Porque correto, se fez parte de arquivamento de processo, ele vai ser também parte de abertura novamente desse processo. Porque em fala desse senhor promotor de justiça, doutor que cuida do caso, Samponi, ele falou na Rádio Cultura, na Rádio Integração do Vale, não, aquela rádio do português, vamos falar assim, o termo certo, que estava reabrindo esse processo. Então, e vem de encontro com essa declaração, só esse é o questionamento. Como o senhor assinou um documento posterior, eu queria entender, houve ou não? O senhor está dizendo. Não, é uma pergunta. Não, o senhor não está perguntando. Senhor, como o senhor assinou um documento a posterior? O senhor me perguntou. Os documentos que eu assinei são os documentos que se encontram lá na secretaria, que se encontram no RH e que foram feitos as folhas. Fora desses documentos, não temos outros documentos. O senhor desconhece. Doutora Marina, a senhora aguarda um momento, que ninguém está induzindo nada. Estou perguntando. Eu estou perguntando. Esses documentos aqui, quero ver se tem data de assinatura. Tem que ter, pois foi de folha de pagamento. Foi mandado para o RH, claro que tem. Com certeza. Não, todos só têm. Só fala períodos, doutor Clóvis. Não sou doutor, pode me chamar por o senhor mesmo. Senhor Clóvis Marcelino. Pois não. Aqui não tem datas. Aqui só fala períodos. Por isso que eu não sei dizer se é posterior ou anterior. Então foi anterior. Anterior a quê? Não, aos fatos. Posterior a quê? Não, aos fatos que o senhor estou narrando. O menino fala que houve modificações de documentos. O senhor fala que não. Os documentos assinados são esses. Se o senhor for retirar. Pode olhar. Então não sei o que nós vamos discutir. Como é que eu vou discutir se foi documento esse ou aquele? Os documentos são esses. Bom, então tudo bem. Eu não assinei 2 documentos. Esses documentos foram assinados na data oportuna, é isso? Que ocorreram o pagamento. Claro. Eles são próprios para efetivação dos pagamentos. E foram de entrega de IPTU? Senhor? Foram para entrega de IPTU? Entregue dos carnês dos IPTU. O que está escrito aí é o que foi. Perfeito. Então é isso daí. É essa aí. Isso daí. Tá. Vereador Simile. Clóvis, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Vamos tentar ser rápido por conta do seu compromisso. Pois é. Eu vou pegar o gancho dessas últimas perguntas do Carlão, depois eu vou lá nas minhas primeiras. Não houve, então, por parte da Secretaria de Obras, tampouco pelo senhor, qualquer adulteração de documentos? Em momento algum. Tá. Os agentes, na planilha que, ora, o Pérez menciona que foi adulterada, consta na planilha atual que havia um recebimento de pagamento por entrega de carnê de IPTU. É isso que aconteceu? Isso que aconteceu. Tá. Agora, você, enquanto secretário, e o Godoy, enquanto chefe do Departamento de Trânsito, respondia pelo Departamento de Trânsito, quando estourou essa denúncia, a partir de que momento o senhor tomou ciência desses fatos? A partir das denúncias. Das denúncias? Em momento algum, ano passado, ventilou-se ou se cogitou essa questão de multa. Absolutamente. Não cheguei, não tive conhecimento disso, não tive acesso a essa situação, pois, posteriormente, depois desta denúncia, é que se ventilou esse tipo de coisa. Desde essa questão em especial, era para a entrega das notificações, não para feitio de multa. Isso foi já desde o ano passado. Me desconheço e não tive nem conhecimento com isso. Absolutamente. Em algum momento,
ex-servidor Alessandra te procurou? Nunca conversei com essa pessoa. Nem a conheço direito. Tá. Se olhar, não conheço. A função do Pérez no departamento, o senhor recorda? Ele era o chefe do departamento, não, o chefe, ele que era o chefe, ele que respondia. O chefe diretamente aos agentes. Exatamente. Todo. Para todos os sentidos, para fechamento de ponto, para fechamento das licitações, para os projetos, tudo ele que fazia, e aí ele passava, porque eu não sei a qualificação, mas que o Godoy tem como agente de trânsito, é uma coisa, e ele como chefe da divisão, isso aí, chefe de divisão. Então, todo o preparo era dele. Tudo que chegava e chega, eu gostaria só de frisar uma coisa, está sob a minha égide 200 funcionários. Eu não me recordo das fisionomias e nem sei aquele que fez ou deixou de fazer aquilo. Por isso nós temos as chefias. Cada chefe, incluindo o senhor Pérez, chega diante de mim com os procedimentos. Senhor, isso aqui está checado? Foi conferido? Sim, conferimos tudo. Ok, eu não tenho como saber se o João, o Pedro, o Manuel ou a Maria fez ou deixou de fazer as coisas. Queria só deixar claro isso, porque é impossível. Eu tenho outras atribuições e outras atividades do que ficar me preocupando com o ponto ou com esse tipo de situação pontual de funcionários. Tá. O servidor Flávio exercia ou exerce algum cargo de chefia, assessoramento e direção dentro da Secretaria de Obras? Não, absolutamente. Ele tem um relacionamento, como eu já frisei agora há pouco, acredito, de amizades mesmo com todos, né? E ele assessora, de fato, toda essa linha orçamentária para a gente, pelo conhecimento que ele tem. Nesse episódio todo, a denunciante diz que um despachante tinha privilégios dentro do departamento. Em algum momento, essa conversa chegou ao senhor? Nunca tive contato com nenhum despachante ali, nem sabia, claro, deve ter visitas de despachantes, porque trata-se de um órgão de trânsito, né? O senhor tinha acesso diretamente ao sistema de multas do departamento? Não. Até agora, nesse momento em que eu assumi, é que eu passei a ter diretamente por conta de que a necessidade de assumir como agente, mas até então, absolutamente. O prefeito, alguma vez o senhor viu ele no departamento de trânsito? Nunca. O senhor soube ou teve conhecimento se houve pagamento por multa aplicada na cidade de Assis? Absolutamente. Eu acabei de dizer, tive conhecimento dessa celeuma toda a partir dessa situação de denúncia aí. O inquérito arquivado pelo Ministério Público, tendo em vista as respostas que o Poder Executivo forneceu, o senhor sabe se ele foi reaberto ou ele ainda continua arquivado? Isso não consigo, é incompetência minha para falar a respeito, porque eu acho que seria mais do Departamento Jurídico, né? Secretaria de Negócios Jurídicos do município. Por enquanto é isso. Obrigado. Alexandre. Boa tarde, senhor Clóvis. Boa tarde. Então, a Secretaria de Obras contempla o Departamento de Trânsito. O Departamento de Trânsito faz parte da Secretaria de Obras. Também. O senhor acompanhava os trabalhos que eram desenvolvidos pela Secretaria, pelo Departamento de Trânsito, constantemente? No que tange a projetos, né? Nós temos projetos, convênios, todos, os trabalhos diários, né, de feitio, onde vai estar fazendo isso, fazendo aquilo, lá não há necessidade, porque existe um departamento competente para isso daí. O que há é, por exemplo, uma solicitação, digamos, só para elucidar, não que isso tenha havido. O senhor, por exemplo, possa me pedir uma faixa, né, para pintura, então essa intervenção havia e há de chegar e falar, olha, tem rua, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, mas de forma geral, o andamento, ele é normal, ele então, acontece. O senhor possui um bom trânsito, um bom diálogo com o departamento? Eu sou o secretário. Isso. O senhor... Os agentes entregavam IPTU no horário de almoço? O senhor tem conhecimento? Não sei, não acompanhei essa vida particular dos agentes, não. Tá. O senhor chegou a ver alguém entregando IPTU? Para mim?
Lá Não. na O secretaria? senhor chegou a ver na rua, eles entregando? Eu não algum tenho IPTU? tempo nem para almoçar, meu nobre. Eu faço 20 minutos de almoço e já volto para a secretaria, que dirá acompanhar um agente entregando um carnê. Então o senhor não cruzou com nenhum na O rua senhor cruzou entregando? com algum? Só para saber, porque às vezes eu Não cruzei, Então. nenhum agente Então. entregando. E, aliás, eu acho que eu nunca cruzei com ninguém entregando carnê de IPTU, salvo na minha casa. Na minha casa eu já cruzei. Eu não cruzei com nenhum. Olha que eu ando, hein? Então, eu também, mas olha, bastante, mas, né? Eu acho que, então, tá vendo? Então deve ser raro. A gente ver agentes entregando entregando. carnê de IPTU, né? Entendi. O senhor sabe se algum agente almoça ali no departamento? Não? Não Tem tenho. uma cozinha lá? Não tenho. Não tem cozinha, eu não tenho esse conhecimento, não. O senhor sabe de onde partiu a ordem para aumentar as multas no município? Ela aconteceu? Não. Teve alguma ordem para aumentar? Vamos Da minha parte, vamos aumentar? não. O senhor sabe se Simplesmente. teve alguma... Não, Teve alguma ordem para Não, o que aumentar? acontecia não é aumento, né? Havia uma omissão. Se o senhor pegar 2014, 2016, 2015, 2014, o senhor vai ver que houve uma omissão. Nós tivemos mais de 50% de queda de autuações. Se o senhor pegar 2013, o senhor vai ver que foi o mesmo patamar de 2017. Entendi. A JARE, que é a junta que analisa os recursos, faz parte da Secretaria de Obras? Não, ela é uma junta independente. Uma junta. É. O senhor chega a acompanhar os trabalhos da JARE? Não Por julgar os recursos da Secretaria do senhor? Não. Existe uma junta. É um advogado, um agente e um funcionário. As homologações hoje, vamos deixar claro, por conta, então, da minha função como agente de trânsito, hoje eu vejo, mas não há. O senhor conhece o decreto que criou a JARE? Sim. O senhor conhece o decreto? Tem um decreto, mas o senhor tem conhecimento dele. Perfeito. Então o senhor conhece o decreto que criou a JARE. Essa campanha de trânsito que está sendo realizada hoje, Super Trânsito, Doutor Trânsito, Super Trânsito, né? Super Trânsito, né? Quanto está custando hoje para o município? Está ligado à Secretaria do senhor? Não. Está ligado à comunicação. Tá, mas o senhor não tem conhecimento de quanto está sendo? Tenho sim, de conversa lá, vem ver o que estamos fazendo, vou fazer uns outdoors aqui, tá? Mas é coisa de... Essa campanha inteira não deu R$ 4.500. O senhor acha importante essa campanha? Toda campanha elucidatória é importante, para vacinação, para trânsito, né? Sempre é importante que a gente traga isso para a população. E qual que o senhor acha da principal importância dessa campanha do trânsito, do Super Trânsito? Qual que é o principal impacto que ela pode causar na sociedade? Elucidar, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Os agentes faziam cursos, os agentes de trânsito, para capacitação, para aprimoramento, aperfeiçoamento, eles fazem cursos ou não? Podem ter se feito, eu não tenho conhecimento disso daí, absolutamente. Pode ser que algum tenha feito também, mas nessa gestão até agora comigo, agente de trânsito, não. Então não passou pelo senhor, então, alguma informação que os agentes iriam fazer entrega de IPTU. Não Mas chegou essa informação, curso? senhor? É formação ou é entrega de carnê? Com relação às entregas dos IPTUs. Tá. Mudei Então já estamos em outro assunto. Já estou em outro assunto já. Beleza, tá. Não chegou para o senhor. De quê? Não chegou ao conhecimento do senhor que eles iriam entregar. Uma coisa particular deles, tem vários funcionários dentro da municipalidade que entregam isso e não tem necessidade de pedir ou de falar, não, né? Tá, mas não chegou ao conhecimento qualquer do senhor. servidor ele pode chegar e se habilitar a Mas o senhor entregar. tinha conhecimento que eles estavam entregando? Não tinha. Que eles estavam entregando, que eles iriam entregar, sim, mas não passou, não houve necessidade, não. Por enquanto só. Por enquanto. Senhor Clóvis, vamos voltar a uma repergunta aqui. O relógio de ponto do setor do Departamento de Trânsito é o mesmo da Secretaria de Obras? Eu não sei se eles têm. O ponto era fechado pelo senhor Pérez e da secretaria pela Ercília e pelo Celso.
O senhor não sabe dizer se é um cartográfico ou se é um digital? Como que é o relógio de ponto lá? Não, digital não, eu acho que é cartográfica, não me recordo bem. O senhor sabe dizer se está funcionando ou se está quebrado? Não sei, eu posso afirmar, não vou dar essa informação porque ela não sei. O senhor tem conhecimento da quantidade de horas que os servidores do trânsito faziam? De horas extras? Eu tenho assinado os documentos aí. Esses documentos que eu assinei são aqueles que o senhor Pérez, junto com todos os agentes, passavam. Eu volto a frisar, eu tenho 200 funcionários lá e não consigo acompanhar individualmente um por um. Então, quando se chegava ao ponto fechado lá, eu não fechei ponto de nenhum servidor. O senhor Pérez, junto com cada agente, se fechava os pontos e traziam. Então, eu perguntava e como até hoje. Procede isso daqui? Procede. Então, estão aí assinados. Não, mas aqui não tem assinatura de não, ponto. Mas lá naquele que o senhor mostrou agora há não, pouco para mim... não é ponto. Ah, não, mas tem um outro esse aqui também. Foi entrega de documentos Perfeito. referente IPTU. É idêntico àquele lá, só que ele é colocado também... Nenhum desses foi apresentado para nós. Perfeito. Então, mas eu foi apresentado para nós foi pela Câmara um documento que foi encaminhado a respeito solicitado pelo vereador presidente Valmir, se a prefeitura pagou ou não 1,73 por multa aplicada. Perfeito. E que veio a resposta que não. Não. Que era por entrega de carnê de IPTU. Perfeito. E lá, uma das coisas que a gente deparou, por isso que é a pergunta, e eu tenho questionado isso sempre, inclusive aos próprios agentes eu perguntei, porque na folha de 31/7/2017 foi a única encaminhada para nós. E eu já solicitei à prefeitura que nos encaminhe desde janeiro de 2017 para cá todas as folhas. Só que ainda não encaminharam. Tem prazo, a gente sabe disso. Perfeito. E a gente está observando que a hora lá era a hora fixa. Senhor? A hora lá era a hora fixa. 60 horas extra com 50%. 30 horas de serviço mecanizado a R$15 a hora. Mais o serviço de gratificação específico foi os 35% que nós autorizamos na casa. Isso está autorizado na casa, não estou questionando. Tá. Tem servidor, Leonardo Godoy, a Neuci e o Roberto, já ganha um pouco a mais. Eles já ganham 48 horas de serviço mecanizado. A Neuci, que só trabalha interno, também ganha 48 horas. E o Godoy, 48 horas de serviço mecanizado, que é R$15 a hora. Então, uma das perguntas foi que como que eu tinha esse controle de jornada se eu não tenho um relógio para saber que horário que entra? O Pérez que anotava. Uma das perguntas do Pérez ontem foi isso. E quem anotava era um acordo que existia interno dentro do departamento, fala dele, tá? Bem colocado. E que se compensava na hora as multas aplicadas. O senhor tem conhecimento disso? Eles que têm que responder por isso, mestre. Então, mas o senhor não tem conhecimento disso? Absolutamente. Eu sei que trabalham. Eu sei que nós temos lá 3 agentes, e mais esses 2 que trabalhavam junto com o senhor Pérez, para cuidar de um departamento inteiro. Eu sei que há necessidade de ser feito trabalho aos sábados, eu sei disso aí. Agora, se eles manipulavam junto com o senhor Pérez, ou se manipulam, eles é quem tem que responder mas por isso. Ele fala quando que chega era lá, a orientação do seu Godoy. O seu Pérez não tinha autonomia para isso. Então o senhor pergunta para o senhor Godoy. Não, ele vai ser questionado. Então, orientação minha. Só estou perguntando como o senhor é chefe hierarquia. Perfeito. Eu só queria saber se o senhor tem conhecimento. Absoluto. Se eu tivesse conhecimento disso, isso aí, se soubesse que isso aí estaria acontecendo, jamais aconteceria, porque não é do meu caráter nem índole isso. Agora, a questão enquanto chega na mesa do secretário, chegam os números de cada um. Eu imagino, tá? Isso aí deve ser difícil. Então, eu não tenho como chegar e falar, mas cadê o Pedro, João? Chama lá, vem aqui. Você trabalhou aonde, que jeito? Tá? Legal, vamos na sequência. O senhor tem conhecimento de um decreto de 26 de maio de 2017, decreto 7.244, que fala dos serviços específicos, que tem... Passa lá, Alexandre, só para ver se ele reconhece isso. Perfeito. Que tem todos esses dados aí, inclusive a assinatura do secretário. Perfeito. O senhor tem todas essas informações e assinado junto? Todas acompanham. Não, é essa aqui. Todos acompanham a folha, todos acompanham. Eu não sei se é nesse modelo, mas todos têm. Porque eu solicitei também, eu quero saber, viu, doutora? Isso aqui, ó, eu quero todos assinados pelo secretário, inclusive. Então, porque para autorizar o serviço mecanizado, tinha que ter uma autorização superior e determinar o serviço executado. Perfeito.
Exatamente. Ó, Os aqui tem documentos, secretário municipal. Ele era secretário? os documentos, não sei. E aqui, ó, secretário municipal. Bom, eu quero a secretário municipal assinado. Então, eu vou requerer isso também via judicial. Vamos na sequência. Vamos lá. O período de entrega de carnê de IPTU nas folhas 170 a 173, ele vai de 21 de fevereiro de 2017 a 18 de junho de 2017. Assinado pelo senhor e pelo senhor Godoy. O senhor sabe dizer para mim em que mês que vence o IPTU no município de Assis? O senhor sabe dizer para mim, eu sei que vence em março com prorrogação. Vai ser só IPTU? Aí está escrito o quê aí? Aqui fala notificações barras carnês. Carnês. O senhor entregou 5.574 notificações? Mas é carnê, notificação, é aqui alvará? fala que é carnê, notificação. Isso é um número abrangente. Então, eu acharia que se falar de carnê primeiro, né, de vencimento, a postergação de data, tudo, então Vamos ter que fazer confrontação das afirmações, doutor, Faz porque, essas infelizmente eu não estou entendendo. Porque ali fala de entrega de carnês. Mas Em notificações, doutor, o senhor vai discutir comigo uma coisa. Que se eu entreguei uma coisa que venceu em março, em junho, em maio, eu não estou entendendo. Eu queria entender. Os agentes falaram que era IPTU. Eu estou querendo entender, doutor. Houve prorrogação. Eu não sou juiz, eu não sou promotor. O senhor sabe, entender. dos 58 mil carnês, 5 mil, após o mês de julho do ano passado, não foram entregues. Ainda, olha, dos 58 mil carnês, 53 foram entregues, 53 mil e 5 mil não foram Mas o senhor concorda, então, que o vencimento do carnê de IPTU não é no mês de maio, junho, não é? Não é da minha secretaria. Mas eu não me recordo. O senhor, como empresário, comerciante, o senhor paga em que mês? Não sou eu que pago, eu tenho uma secretaria dentro da minha loja que cuida disso daí. Não. Então vamos na sequência, Cláudio. Então você não tem conhecimento. Senhor, montagem da Jari. O senhor falou que conhece a Jari, sabe da lei dela, tudo. Quantas pessoas são a Jari? 3. 3. Ele é constituído por que tipo de membros? Como que é a escolha dos membros? Um advogado, não é nem indicado pela OAB, não. Um representante da OAB. Nós já solicitamos para a OAB a informação se ela indicou alguém. Vamos na sequência. Então, eu não compus chapa da Jari e nem participei da eleição. Estou dizendo, o senhor está me perguntando, estou falando, né? O representante do município, o representante da OAB e, no caso, o representante do departamento. Quem é hoje o responsável pela Jari no município de Assis? O senhor Martins, a dona Neuci e o advogado, eu não me recordo o nome, me perdoe. Então o senhor está um desconhecido, porque hoje é o senhor Everaldo dos sindicatos, que inclusive foi ouvido ontem. Ele está 18 anos que ele representa a Jari no município de Assis. A dona Neuci, que não sei precisar o tempo, porque ela já está há mais de administrações anteriores, e inclusive está nessa. E o senhor Martins, que assumiu esse ano, acho que após as denúncias ou não sei dizer, Isso. entrou como chefe responsável. Qual a formação? Ele é advogado? O senhor tem que perguntar para ele. Ele vai ser ouvido hoje, mas eu pergunto para o senhor tem conhecimento? Não, eu não elegi e não indiquei. Sim, mas só que o senhor sabe que tem que ter um advogado, que era a doutora Lígia, que não é mais. Então quer dizer que está errada a composição? Não é para mim, eu não compus O senhor é o secretário responsável pela pasta. Mas eu não passa pelo senhor? Não, a Jari não passa pela minha pasta, não. Mas as defesas não passam pelo senhor? Então, mas eu não julgo Jari e nem julgo defesa de Jari e nem composição de Jari. As denúncias existentes hoje na multa é que havia benevolência por um despachante da cidade para se apurar realmente que os deferimentos daquele despachante era contemplado. E é uma pergunta que compete a Jari, compete à secretaria, porque a reunião era dentro da secretaria do departamento de trânsito. A Jari faz os julgamentos posterior, tá? Não é diretamente com a secretaria. Quem faz o primeiro trabalho de informação se está de acordo ou não a defesa é o chefe do departamento de trânsito. Exatamente. Hoje o senhor Godoy não está o senhor? Sou eu. Passa pelo senhor para a liberação ou não dessas autuações? A primeira passa. A Jari é só homologação. Qual a média que chega de pedidos de defesa no primeiro instante? Não dá 20 unidades para cada lote, 10%, 5% das multas aplicadas que impetram recursos por erros formais. Deixa eu explicar rapidamente como funciona. Só para a gente entender. Primeiro, o Departamento de Trânsito ele não digitaliza multa alguma.
Não é feito digitalização lá. O agente ou o policial traz o auto de autuação lá, a Polícia Militar, através de ofício, apresenta do período, é feito então o scanner destas autuações, não é feito digitalização, para um equipamento da Sofolha, que é uma empresa contratada pela Prodesp, que faz então a digitalização dessas multas e remete para a Prodesp. A Prodesp já faz a primeira triagem. Se há erros formais, tipo UF, marca do veículo, número do local, nome está correto, a placa, a letra está certa, enfim. Dali já sai uma leva de multas que serão dados prosseguimentos ou serão anuladas. Já sai de lá, da Prodesp. Volta para a Sofolha alimenta o sistema dela, dizendo pendências. Então, as pendências, olha, unidade unidade federal não explícita. Então, você, se tiver como você alimentar bem, geralmente aquilo que está em branco, ou que foi mal formulado pelo agente autuante, já será motivo de cancelamento. Nem temos como interferir nesse processo. Elas já vêm assim. Nós tivemos agora, só para elucidar, senhor Carlos, quase 164 autuações, todas efetuadas normalmente, que foram para a Prodesp e lá num sistema de digitalização deles lá, errou-se a data. E elas foram canceladas pro fórmula. Já vieram pro fórmula. Nós tivemos mais 34 agora no mês de julho. Elas deram entrada no dia 5 de julho, através da Polícia Militar, com as datas do dia 5 de junho. Então, já intempestivas. Já deram entrada com vencimento, porque o autuado, ele tem 30 dias da autuação até a defesa dele, não mais do que 30 dias. Então, há várias situações que nem passam pelos erros formais, esse tipo de situação, ela já vem pré-determinada pela própria Prodesp, de que você já vai ser cancelada. Você pode interferir, por exemplo, a Praça João Mendes, ok? Colocou lá, mas qual é o número? Então, a praça não tem. Então, o agente de trânsito, ele pode complementar para a sua folha da seguinte maneira. Praça João Mendes, S/N, sem número. Então, tá. Aí ela volta a ser validada, essa multa. Mas se for uma rua que não tem um número de local, já não é mais, porque ela já é invalidada direto pelo próprio sistema. Então, é assim que funciona. Então, no primeira instância, quando chega, é o recurso dos 30 dias. O autuado dirige-se até o departamento e diz que houve qualquer situação ali. Vai ser analisada formalmente aquele autuação lá. Se tiver algum erro formal nela, aí sim, ele já vai ser acolhido ou não. Fora disso daí, então se houve formalidade, fora disso daí, aí se ele não feliz com o resultado do recurso, deferido ou indeferido, ele entra com o recurso na Jari, né? A Jari se reúne, faz aquele julgamento e apresenta então a sua reação, deferiu ou não deferiu. Se deferido, é alimentado o sistema. Se não deferiu, é alimentado o sistema. É assim que funciona. Mais um questionamento, já que o senhor tem conhecimento da Jari. O decreto número 3.690, 16 de março de 2000, que aprova o regimento interno da Junta Jari e das outras providências na gestão do Romeu Buffarini. Tá? No artigo 6º, ele fala o seguinte: o mandato dos membros da Jari terá duração de 1 ano, vedada a recondução, sendo autorizada a nomeação dos suplentes para o período subsequente. O senhor sabe dizer quem são os suplentes? Não sei. Hoje nós conversamos ontem com o senhor Everaldo, que é do sindicato, ele está há 18 anos. Como que se pode ser 1 ano só o mandato? E ele está há 18 anos. Não foi observado isso? É ilegal? Sim, aqui está dizendo, Então, no artigo 6º, que é 1 ano, vedada a recondução. Perfeito. Eu não nomeei Jari. Então, Ainda fala de nome de suplentes, e tá. que não tem nenhum suplente hoje. Perfeito.
Então, eu não nomeei Jari e nem acompanhei isso, mas se é legal, vamos acompanhar, vamos ver, vamos tirar informação a respeito disso aí e ver quais os procedimentos a serem porque tomados. aqui fala, ó, a Jari terá a seguinte composição: um representante indicado pelo prefeito, que presidirá, um representante do Sindicato dos Comércios Autônomos e Veículos Rodoviários de Assis e um representante do órgão que impor a penalidade. E os suplentes, mesma coisa. Essa é a Constituição da Jari, no parágrafo 2º, artigo 4º. Perfeito. Então, E o que a gente está observando que não está acontecendo, porque realmente está aqui, está claro, e o decreto 3.690 fala justamente sobre isso. Então, precisa, já que o senhor é o secretário responsável pela pasta, tem que remodelar. bom, Então, infelizmente, eu acho que... acolho e vou ver quais as providências. por isso que eu já estou posicionando, se o senhor quiser anotar, a lei, o decreto 3.690, de 16 de março de 2000. Parágrafo 6º, e a Jari é instituída no artigo 2º, artigo 4º, no parágrafo 2º. Tá bom? Tranquilo, pode deixar. O vereador Alexandre tem perguntas? Tem. Sr. Clóvis, relativo às compras do departamento. O departamento utiliza tinta, placa, semáforos. Quem que elaborava todas essas compras, fazia essas compras? Comum. A Comul. Comum. Mas aí o senhor passava para o senhor assinava, o senhor tinha conhecimento que estava tudo chegando o senhor acompanhava essas compras? Não, de forma direta não, porque era feito um projeto. Nós temos projetos de onde haveremos de fazer e quais materiais. Os materiais são mandados para a Comissão Municipal de Licitação, que então faz-se todo o procedimento, é feito um processo, um pregão, a empresa vencedora vai passar a fornecer por ata ou por pregão já a partir de homologado. De acordo com o que o departamento necessita, é feito-se a requisição e as notas de pedidos de empenho disso daí. Quem que organiza isso? Quem organizava isso? Quem trabalha diretamente. Quem trabalha com as tintas, quem trabalha com as movimentações de semáforo, recaía aonde? No seu Pérez. Ele que fazia todo esse controle aí. Esse controle, exatamente. Ele fazia tudo. Perfeito. Acompanhava chegada, se o material estava não, vindo... chegada não sei. Se o material estava vindo de acordo, se estava vindo a quantidade exata. Isso, exatamente. Tudo... Exatamente. Toda nota fiscal tem aquele que assina por trás dela que ele recebeu. O secretário autoriza o empenho ou o processo de licitação, né? Mas os projetos do que vai comprar, qual é o tipo de material, aí já não é o secretário, não tem... Então o secretário ele autoriza, assina o pedido para solicitando do material que precisa. Diante de uma solicitação do departamento. O departamento diz, nós precisamos comprar tinta branca. Então, qual é o tipo de tinta? É isso aqui. Então, é feito o processo todo, manda-se para a Comul licita isso, a uma empresa vencedora, aí de acordo com as necessidades diárias ou mensais ou semanais... O senhor acompanhava isso? O senhor assinava, acompanhava tudo isso? Sim, os pedidos sim, perfeito. Então eram nos pedidos e na hora de fazer a necessidade para o... Não. Ué, chegava para o senhor... Chega a requisição... Comprar, isso, autoriza. O senhor autoriza. Autoriza, tá? Mas o acompanhamento lá dentro não dá, né? Não está em condição de ficar acompanhando tinta andando para lá e para cá, não. Não, entendi. O senhor disse que é de grande importância a campanhas educativas, né? No caso, essa que está tendo agora, do Supertrânsito, para orientar, educar as pessoas, certo? Perfeito. O senhor não acha que poderia ser feito, antes de fazer aquela quantidade exorbitante de multas para o cidadão assense, o senhor não acha que poderia ter feito uma campanha educativa antes, para poder orientar a população, assim como está feito agora? Ou você acha que... O que é quantidade exorbitante de multa? Se nós ficarmos, meu nobre, eu convido o senhor a fazer isso. Se nós ficarmos 1 hora no seu comércio, ali, naquela esquina, e nós não apontarmos em 1 hora, pelo menos 100 irregularidades, eu acho pouco. Então, veja bem, tá?
Então não é exorbitante. O que existe talvez de exorbitância é as desobediências. Isso acontece. Volto a frisar, se nós retornarmos lá em 2013, nós tivemos 12.700 autuações no período. 12. Nós tivemos em 2012 do mesmo jeito, mas aí em 2014, tá, já tivemos uma diminuição para 6.000. Depois em 2015 para 3.000, depois em 2016 para 4.000 e depois em 2016 foi a última. Então, houve um arrefecimento, né, a nível de fiscalização. Então, o que se detectou em função de uma situação que o DETRAN apontou, que o município de Assis está ainda dentro de uma listagem de violência no trânsito. Então, mas o próprio DETRAN orienta que as prefeituras têm que fazer uma campanha educativa. Até concordo com o senhor que se a gente ficar em qualquer ponto, não só num comércio, em qualquer local, existem muitas irregularidades. Mas não seria importante, para evitar, fazer uma campanha educativa, como está sendo feita agora, para alertar a população, olha, nós vamos começar uma fiscalização mais ostensiva para a população? Eu concordo com o senhor. Concorda? Infelizmente, concordo, mas infelizmente há uma parcela significativa que não se atém muito a essa questão de campanha, né? Ela se atém quando realmente está sentindo que a multa chegou, daí ela vai passar a usar o cinto de segurança, daí ela não vai invadir uma faixa, ela não vai passar um sinal vermelho, ela não vai parar numa vaga de idoso, ela não vai ultrapassar o limite de velocidade, então, ela não vai converter né? Mas numa situação que nós vivemos hoje no Brasil, com o munícipe sempre aí está penalizado por imposto, isso, aquilo, talvez, do meu ponto de vista, uma campanha orientando essa população de Assis, quando eu vi em vários outros municípios, como está sendo feito agora, já não precisava nem estar fazendo agora também, né? Se for fazer uma analogia aí do tempo. Então, é justamente a questão eu quero fazer uma reflexão aqui justamente com o senhor, que é o secretário de obras, e que cuida da pasta, né? Com relação a isso. E houve um aumento de multa, principalmente porque hoje não está tendo as multas. Então, será que a população aprendeu, ou porque eles não estão multando? Se o senhor ficar hoje no sinaleiro, o senhor vai ver a mesma quantidade de pessoas irregulares? O senhor acha que, se o senhor ficar hoje, o senhor vai ter a mesma quantidade de pessoas? O senhor sabe quantas multas foram aplicadas esse ano? Como é que houve uma diminuição? Em 4 meses, 7.000 e... Até junho. Então, por exemplo, você pega em 4 meses, hoje não tem mais essa quantidade. Mas se nós pegarmos, quantas multas nós tivemos em 2017, no total? 15.960. E dentro do movimento do DETRAN, né, foram aquelas autuações de abril e maio. Mas a média, se nós pegarmos, é exatamente essa, 12, 14 mil. Né? Posso completar essa pergunta em cima das multas só, Cláudio? Pode. Tá. Não sei como você está o seu tempo aí, mas é que vai aparecendo informações. Nessa ata que também foi encaminhada pela sua folha, em 2012, que o senhor mencionou aí, que foi a última gestão do Espera, né? Não. Espera foi em 2012. 13, 14, 15. Então, ele teve, em multas manuais, válidas e inválidas, 5.516 multas. Em multas eletrônicas de radar 5.812, entre válidas e inválidas. Então, isso que eu ia perguntar. Quantos radares existiam em 2012 e quantos radares nós temos nesse ano agora? Então, dá 11.328. Em 2017, esse número de 5.516 autuações manuais foi para 14.000. As 5.524 radares caiu para 1.198. E mais 740 autuações administrativas deu 15.960. Estamos em vias já do processo de licitação, encerrando o Tena Comum, para que nós voltemos a estarmos trabalhando com os radares novamente. Então, mas inclusive, o senhor sabia randômicos... precisar quantos radares existiam em Assis em 2012 em relação a 2017? O senhor sabe esse número? Havia radares contratados, que esses contratos venceram e depois eles foram retirados. Um deles, inclusive, era ali na Rui Barbosa, bem em frente à Pernambucana, tinha um radar lá.
E assim, Volta a aquele radar pergunta, foi. então. Se eu parei com o radar eletrônico, caiu sensivelmente o radar eletrônico, aumentou a multa manual, não foi o incentivo do 1,73? Se você não tem a maneira de autuar por aqui, você tem que ser alijado de autuar por aqui? Não, estou perguntando. Então, só fiz eu uma estou pergunta. respondendo, senhor. Eu Se eu não não tenho entendi. radar, mas a infração continua. Então, porque eu não tenho radar, então nós não vamos fazer? Não, mas o interessante é eu cair de 5 mil para 1.000 e Mas- aumentar de 5 para 15. Mas é uma coisa Isso meio é uma elementar, né? Não é um meio elementar? Porque se eu não tenho meio para fazer mas aqui... se eu estou incentivando o pagamento, naturalmente que eu vou ter mais vontade de trabalhar. Essa é uma né? questão que o senhor vê. Eu não digo isso e não O respondi Ministério em Público vai nenhum ter que momento ver junto com a delegacia, porque eu não Perfeitamente. tenho poder de polícia nisso. isso. Exatamente. Não, mas tranquilo, para mim não tem absolutamente nada, não tem senhor nada. sentiu- Minha posição, Senhor não, Cláudio, seu só Carlos. uma pergunta. Não, o senhor Perfeito. sentiu acuado em algum momento? Não, minha posição é tranquila, eu não tenho nada disso Eu daí, tô entendeu? tranquilo também, Eu acho que É todo para aqui, esclarecimento, senhora. eu acho que toda celeuma, ela deve sim, a justiça é para isso mesmo. O que nós não podemos é nos achismos. Os achismos é que não pode, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. O maior livro que se tem hoje didático no mundo é o achismo. Então, o indivíduo acha que foi e ele fala e aí isso vai. Então, tem que ser apurado. Tá perfeito, o senhor está certo. Só para esclarecimento, vereador Alexandre e doutora Marina, com todo o respeito que a senhora sabe que eu tenho pela senhora, todas as oitivas estão sendo encaminhadas à delegacia de polícia através do doutor Marcelo Ito. Então, só para deixar claro, quem vai fazer o poder de polícia, quando eu falo, não é eu não tenho esse poder. É através da investigação da polícia, que vai encaminhar para o Ministério Público. Ponto. É só para dizer que as informações vão ser compiladas em todos os momentos para um lugar único. E lá se vai se fazer os trabalhos. E é só nesse sentido, em nenhum momento Perfeito. eu estou acusando ou direcionando perguntas. Só esclarecendo perguntas, só nesse sentido. Posso fazer mais uma Pode. pergunta? Eu tenho um negócio com o promotor, mas Então, eu vou por fazer a favor. última, então, Tá depois bom. a gente convida numa próxima, se for o caso. Todos os agentes que nós ouvimos aqui foram unânimes dizendo que a falta de cursos, que eles não têm uma atualização, um aperfeiçoamento, né? Até o próprio componente da Jari diz que falta curso para eles, que em outros municípios eles têm curso, inclusive eles até recebem. Até o pessoal, a equipe do DR, né, o estadual, eles recebem e tal, enfim. Qual é a previsão de cursos para um aperfeiçoamento para os agentes de trânsito do município de Assis? Tem alguma coisa prevista para esse ano? Não tem, até porque, de fato, o departamento eu assumi agora, né, e não acompanhava esta evolução. Mas é muito interessante o que o senhor está me falando, e eu te prometo que vou averiguar, vou ver as possibilidades de estarem, de fato, passando os cursos de aperfeiçoamento ou mesmo de formação para esses agentes aí, eu acho de suma importância. Não só para essa área, mas outras áreas, DCU, DPP, DLP, nós já providenciamos, porque está diretamente ligado a nós, providenciamos já curso de formação. E eu vou acolher essa sugestão e vou ver essa questão sim. Tá bom? Marcelino, agradeço. Desculpa se houve alguma interpelação de forma Absolutamente, errônea. senhor Carlos. Aqui, eu acho que todos nós temos um único objetivo, é esclarecimento. E eu agradeço a vinda. Desculpe pelo horário, eu sei que o senhor tem compromisso também com o Ministério Público, o senhor vai ter uma audiência pública daqui a pouco. Eu agradeço, obrigado. Só que o senhor precisa assinar o termo da ata aí, só com relação ao depoimento, ver se está de acordo, porque o senhor vai ter o termo de leitura aí. Tá certo. Tá, Eu obrigado. agradeço a convocação, espero que tenha sido clara minha postura aqui e absolutamente se não me senti constrangido não, está tudo perfeito, porque quando a gente fala a verdade, senhor Carlos, nós não sentimos constrangido. Só há constrangimento quando se inventa as coisas, porque daí o mentiroso ele fala uma coisa agora e fala outra coisa depois. Quem fala a verdade, fala hoje, fala amanhã, fala depois de amanhã. Todas as vezes que o senhor me chamar, a minha postura e a minha fala será a mesma. Tá? Eu agradeço. Perfeito, mas eu agradeço, tá bom? Obrigado. Lígia, tudo bom? Obrigado pela presença. Mais uma vez, né, estamos juntos, a senhora já esteve aqui conosco na CPI dos táxis, né? Com certeza. E agora nós estamos fazendo a CPI das multas. Perfeitamente. E a sua oitiva hoje é sobre a Jari. Pois não. Como a senhora fez parte da Jari, acho que até o Isso. final do ano, né? Eu gostaria de entender
os processos que estão ocorrendo com relação às denúncias. Deu certo, tá ligado? Tá ligado? Tá. A senhora deve ter tomado conhecimento das denúncias ocorridas aí com relação ao despachante, com relação... Não, fiquei sabendo, sim, pela mídia, né? Eu vou perguntando, a senhora vai respondendo. Em relação a despachante, em relação às outras coisas, né? Certo. Mas eu fiquei sabendo, inclusive, pela mídia. Ô, Lígia, posso Pois chamar não. a doutora Lígia melhor? Pois Pelo não. seu cargo. A senhora fez parte da Jari em quanto tempo como advogada? Aqui, nessa época, eu fiz parte, se não me engano, eu acho que eu iniciei por volta, acho que de junho, julho, ou março, alguma coisa assim, e fui até o final do ano, 2017? 2017. Então, de março de 2017 a mais ou menos dezembro de por 2017. Isso, Essa nessa administração. nessa administração. Em administrações passadas, a A senhora sabe administração passada, eu cheguei a ficar mais tempo. dizer? Na do Ricardo ou Não, na do não, Ézio? na do Dr. Ézio. Doutor Ézio, a senhora Isso. pode precisar mais ou menos só para a gente ter noção? Eu acredito que seja por volta mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, mais ou menos, ou mais. até. Administração Ézio, então, uns 2 anos. Isso. A senhora conhece bem a legislação sobre a montagem da Jari. Naturalmente, como advogado, o senhor tem conhecimento. Veja bem, não é que a gente conhece sobre a montagem da Jari, né? Porque cada setor público, ele tem, ele que monta, uma administração que monta uma Jari, né? Que isso daí é fiscalizado, inclusive, pelo Departamento de Trânsito São Paulo, certo? Ah, o Ciretran. Seria mais ou menos um Ciretran, como é que eu podia falar para você? Seria mais uma parte administrativa do trânsito em São Paulo. Por quê? O município mantém uma Jari, que é a Junta de Julgamentos de Recursos. O Estado mantém uma outra Jari, que já é independente, são coisas do Estado, de autos de infração do Estado. O DR também mantém uma outra Jari, que inclusive nós temos uma aqui em Assis, né, que compõe a junta do DR. E assim vai federal, órgão federal também. Então, cada órgão tem o julgamento de recursos, por quê? Porque isso é administrativo. Sim. Né? O decreto que criou a Jari no município de Assis Pois não. é da gestão do Romeu Boffarini, de número 3.690, de 16 de março de 2000, Pois não. certo? A senhora tem conhecimento dele? Eu tenho conhecimento, sim. Inclusive, em relação à situação, que você pode, se não me engano, eu não tenho aqui na minha mão, mas parece que você fica 1 ano, você pode ser reconduzido, se não me engano, por mais 1, e depois você não pode mais. É para você sair. Pega a lei pra nós. Aí, o que acontece? Só que como isso daí é um trabalho voluntário e não tem remuneração, a título nenhum, então, o que acaba acontecendo? Ninguém quer ir. Ninguém. Se você for falar, não, a partir de agora nós vamos alterar a legislação e nós vamos pagar um X para os componentes, as pessoas que compõem a Jari, que seria advogado, que seria gente que tem conhecimento no trânsito, se não me engano, a daqui parece que foi alterada agora recentemente, faz pouco tempo, de advogado ou pessoas que têm conhecimento na área de trânsito. E aí seria, com certeza, ia formar uma fila para querer. Como não paga, não tem remuneração, não tem. Só para dizer o seguinte, que o artigo 6º dessa lei fala que não tem recondução, é apenas 1 ano. Então, só que aí vai criar um problema muito grande para o município e para as outras pessoas, porque a pessoa vai recorrer, ela vai ter que recorrer para uma junta, que é o direito dela. Então, ela vai recorrer para onde? Quem que vai julgar isso? Aqui no artigo 4º, ela fala o seguinte: a Jari será composta por 3 membros e 3 suplentes, respectivamente indicados e nomeados, obedecendo os mesmos critérios exigidos aos titulares. Artigo 4º, Constituição da Jari. E no parágrafo 2º, ela fala quem são os titulares, quem são os suplentes, naturalmente. Certo. Um representante indicado pelo prefeito, que presidirá. Isso. Um representante dos sindicatos condutores autônomos de veículos rodoviários de Assis, e um representante do órgão que impor a penalidade. Tá. E os suplentes, teoricamente, repete. Um representante indicado pelo prefeito, um representante indicado pelo comércio, sindicatos condutores autônomos de veículos, e um representante do órgão que impor a penalidade. Quem seria esse órgão que impõe a penalidade? O senhor sabe dizer? Olha, a única coisa que eu sei é o seguinte, que na minha época
foi um representante do Sindicato dos Condutores, um representante pelo município e um representando a OAB, certo? A senhora entrava pela OAB? Não. As 2 vezes que eu fui pelo prefeito que me indicou. Por quê? Porque a legislação, salvo engano, ela fala como representante da OAB. E a partir do momento que nós, advogados, recebemos a nossa carteira, que a OAB nos outorga a nossa carteira habilitando nós para a profissão, então nós somos representantes, todos os advogados são representantes da OAB em todo o território nacional. Independente de ser direcionado ou não o nome da senhora. Porque a lei não fala em indicação. A lei fala em representação, mas não em indicação. Eu tenho conhecimento que em épocas anteriores teve também o Ricardo Hiroshi como membro da JARE, como representante pela OAB, em outros períodos. Sim. Nós tivemos uma oitiva ontem do senhor Everaldo, que é do Sindicato Esse eu conheço. dos Condutores. A senhora sabe dizer quantos anos ele já está lá como Eu sei que faz muito tempo. Sei que faz muito tempo, porque quando eu entrei agora ano passado, ele já fazia há tempos que ele estava lá. Agora eu não sei quanto tempo. Na época que a senhora foi da gestão Ézio, ele já era? Do doutor Ézio? Não, quando eu entrei lá, não, acho que foi 2000 e... Não sei se foi 2007, mais ou menos, ou 2008 que eu estava lá. Mais ou menos isso. No depoimento dele ontem nessa casa, ele falou que ele está lá há 18 anos já. Foi. Ele entrou depois. Não, 18 anos. Ele entrou em 2000, quando foi instalado a... Então, ele se licenciou na época, porque, inclusive, não era pela prefeitura, era o Davi que ficava. Não, ele foi pelo sindicato. Não. Ele fala que ele foi pelo se licenciou, então. Everaldo Cesário Pinto. Isso, eu conheço ele há muito tempo. Faço parte da JARE desde a época do senhor Carlos Noble. A JARE é composta por 3 pessoas. Hoje sou eu, um policial militar aposentado. Sim. E em outra época foi o Venturoso e Ricardo Hiroshi. E depois depois um membro do Departamento de Trânsito e um da Prefeitura. Na época do Ézio era o Venturoso e o Ricardo Hiroshi. Então ele fala que ele já passava também dentro do departamento. Eles já faziam parte desse departamento. Se não me engano, nessa época, salvo engano, parece que ele ficou doente. Que eu me lembro, que eu me recordo alguma. E ele realmente acabou muitas vezes se afastando. E ele não, parece que ele não ia nessas reuniões, e parece que foi uma outra pessoa do sindicato que parece que substituiu, porque ele parece que estava doente nessa época. Que eu me lembro alguma coisa assim, porque na realidade parece que estava o Davi. E agora, do Ricardo Hiroshi, eu nunca fui com o Ricardo Hiroshi. Ele fala aqui na fala Foi dele, quando o Paulo Delchiario, se não me engano. foi presidente da OD. Na época, mais ou menos isso. Trabalhei com a doutora Lígia uns 2 anos. E ela foi indicada pela OAB. Eles falam dele, tá? Então, o que eu queria entender é que no artigo 6º fala que é anual. Tem que ser substituído. Certo. E nós estamos entendendo que ele está, pela fala dele, 18 anos. Então não está Sim. tendo substituição. É ao mesmo tempo... Pelo sindicato. Pelo sindicato. Tá. Ele é indicado pelo sindicato. Tanto que Então, ele vereador, eu apresentou o acho que documento. precisava, então, dar uma verificada nessa legislação, ou então alterar isso, ou remunerar a pessoa que está lá. Eu tenho um vídeo, inclusive, da cidade de Rio Preto, que recebe por audiências ou sessões, Sei. em torno de R$400 a R$500 por sessões. Não sei se os vereadores têm esse vídeo, mas fala que chega a tirar até um percentual muito bom. Então, parece as que o pessoas Estado, que trabalham nesse a Jare setor. do Estado, se não me engano, eu não sei se paga R$500, entendeu? E o do DR também remunera. Agora, o único que não remunera é o município. Certo. A senhora alguma vez foi presidente da Jare? Já. Já? Já. Em que gestão? Fui agora. Aqui era presidente. A senhora é a presidente responsável? Era. As reuniões, ela tem uma ata? Se tem ata, tem, tudo tem ata. Tem A ata, são as participação é atas. unânime? Sempre está os 3 membros nas reuniões? Olha, da seguinte forma, às vezes você pega os processos, que são os recursos, então um pega uma parte, outro pega outra, outro pega outra. Aí a gente marca e cada um mais ou menos dá uma avaliada em toda a situação de cada recurso, com os documentos, e depois a gente senta e define e conclui
É a mesma coisa de um tribunal, é mais ou menos isso. Né? Mas eu pergunto, Então- a senhora sabe dizer quais eram as datas das reuniões? A data? É. Ah, Que dia da semana? às vezes tinha na terça, às vezes sempre a gente procurava marcar assim, tipo 4h30, mais ou menos esse horário. Ficava mais ou menos em torno, dependendo da demanda, ficava mais ou menos em torno de 3 horas, 2h30. A reunião? Lá, A isso, duração da reunião. numa sala lá na Jari. Que a Jari é um braço. Quando a senhora foi então responsável pela presidir a Jari, foi quando a senhora estava indicada pela prefeitura? Pela prefeitura. E quem fazia parte com a senhora nessa junta de Nessa 3 junta, pessoas? a Neuci e o Everaldo. A senhora era indicada pelo prefeito, a Nilce era indicada por quem? A Neuci é funcionária da prefeitura. Sim, mas então a prefeitura está sobrepondo, está indicando isso. 2 pessoas, então. Porque não tem advogado. E no caso aí, precisaria ser um advogado, né? E seria mais conveniente ou advogado ou pessoa que tem conhecimento de trânsito, né? E nesse caso, foi feito pela prefeitura, fui eu, e foi o Everaldo, que era do sindicato. Nós requeremos no dia 17 de julho, o Dr. Carlos Pinheiro, presidente da 27ª subsecção, que a comissão queria entender, requisita informações sobre nomeações para esse órgão desde a composição da junta, a Jari, desde janeiro de 2017 para cá. Tá. Nós estamos solicitando informação porque, pelo que a gente sabe, extraoficial, que não é alto, não está nos papéis, Sim. é que todos os indicados pela OAB não eram aceitos no município. Então, nós estamos pedindo informações sobre Como isso. que é? Os indicados da OAB não eram aceitos Não pelo era município? aceito pelo município. Muito pelo contrário. A senhora tem informação O disso? município, quantas vezes pedia e implorava para poder mandarem um advogado, ou então pegar um advogado da própria prefeitura para poder fazer, ninguém queria. Quem tinha vontade? Ninguém tinha vontade porque não remunera. Tá, nós já fizemos um requerimento nesse sentido de entender por que, de repente, as Perfeitamente. nomeações. Só para O nós senhor, tirar o senhor quer ver um exemplo? Há mais ou menos na gestão passada, o doutor Parrilha, delegado, foi solicitado para ele ir para. Ele foi uma reunião só que eu tomei conhecimento, nunca mais ele apareceu. Quando a pessoa percebe que não é remunerado, não vai. Certo. Tá? Nas falas do senhor Everaldo, tá até aqui nos autos de ontem, ele fala que as reuniões eram semanais e quando pulava era quinzenais. Quinzenal. Mas no mês ele compreendia no mínimo 3 reuniões. No mês, às terças-feiras, às 17 horas. Isso, A senhora mais ou menos esse horário. Confirma isso? Isso, confirmo. E ele falava que as reuniões não passavam de 1 hora e meia, né, Alexandre? É. Foi uma das perguntas do vereador Alexandre. E que ele falava, então, a senhora falou que chegava a 2h30. Às vezes 2h30, às vezes 3, porque a gente tinha que fechar a ata. Como que era feita a distribuição da relatoria? Aleatória. Aleatória que eu estou dizendo, então, a relatoria, por exemplo, 20, 30, então você não escolhia o tipo de recurso para passar para aquele ou para esse, Não, você simplesmente pegava os recursos aqui, vamos colocar, tem 60, então você pega 20, deixa que o Everaldo dá uma analisada nesse aqui, o outro dá uma analisada na outra, o outro dá uma analisada na outra, certo? Então, para a gente poder formar uma ideia, um pensamento e fechar tudo isso para poder ter condição de julgar, senão você não tem tempo para isso. Nesse período que houve essa avalanche de multas, que é um dos funções dessa CPI, é identificar o volume de multas atuadas no ano 2017, certo. Principalmente no primeiro semestre, que foi mais de 7 mil multas. Tá? A senhora sabe dizer quantas defesas chegou na Jari para serem julgadas? Às vezes por semana, 30, 40, 50. Depende da demanda do juntado Por semana? Por semana. Então chegou, vamos falar, se havia 3 reuniões em média no mês, em torno de 150, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A senhora sabe dizer se algum despachante tinha preferência nos deferimentos das Nada. multas? Para mim, nunca ninguém pediu absolutamente nada. Nem facilitação, nem nada, absolutamente nada. Vocês votavam em conjunto as relatorias? O relator é favorável, então todo mundo assina junto. Ninguém tinha voto discordante? Porque é muito absurdo, doutor. Certo? Muito absurdo, Carlos. Entendeu? As coisas que você vê, tem multa, tem auto de infração, por exemplo, porque, na realidade, é o seguinte, como que você vai, se a pessoa não tem um documento, a mera afirmação da pessoa, por exemplo, toma uma multa por falta de capacete, certo?
A pessoa chega lá, fala assim, eu não concordo com o auto de infração, não concordo com a penalidade imposta, porque eu estava de capacete. Cadê a fé pública do agente? Cadê a fé pública da Polícia Militar? Você vai colocar em xeque tudo isso. Então não tem jeito. A pessoa não trouxe documento nenhum, certo? Para mudar, ou então para tentar convencer de que ela realmente não cometeu essa infração. Entendeu? Então, se ela não tem, como que eu posso acreditar nela? Eu não tenho documento, não tem nada. Entendeu? Então, naturalmente, todas teoricamente, os deferimentos eram em virtude disso ou em deferido daquilo. Então, igual, por exemplo, uma multa por falta de capacete, vai ficar difícil, por exemplo, um membro da JARE entender que, não, então, no meu entendimento, não vai ter, o recurso tem que ser deferido. Porque não tem jeito. A senhora, eu sei que não é do seu departamento, mas pelas denúncias existentes nas mídias sociais, a senhora deve saber, a senhora sabe dizer se os agentes fiscais receberam por atuação? Olha, isso eu não sei. Não teve nem informação disso? Não. Eu ouvi pela mídia, claro, né? Agora, inclusive, até por procurar saber o que eu estou sabendo, que era para entrega de carnê de PTU que eu sabia. Certo. Mas tirando isso, não. A funcionária Nilce, a senhora trabalhou com ela na JARE por algum período. Isso. E ela também fez entregas de carnê PTU, a senhora sabe dizer? Segundo informações, inclusive pela própria mídia, não pela Nilce, que fez entrega, parece que fez entrega de carnê também. Segundo pela mídia. Agora, ela eu nunca cheguei a perguntar isso para ela. A senhora tem conhecimento se ela, além de trabalhar interna, ela também fazia externa? Para fazer como agente fiscal de trânsito? Eu acho até que sim. Eu acho que sim. Porque a senhora só tinha contato com ela na data específica. Só. E naquele horário naquela compreendido. Distribuição e naquilo. Então, por exemplo, eu não entrava em departamento de trânsito. Então, a gente tinha um local, lá no departamento de obras, que você ficava ali, você se reunia, e aí você ficava lá para você verificar toda essa parte. O local dessas reuniões, onde foram feitas as reuniões da JARE, é dentro do departamento de trânsito? Não é que dentro do departamento, é que o departamento de obras, ele tem uma sala, por exemplo, que é um trânsito, né? Tem uma recepção lá, depois tem uma porta que você entra, que ali fica a parte de trânsito, aí você sai dali, dá a volta outra vez, aí você entra na parte de secretaria de obras, entendeu? Então ficava numa sala, você entendeu? Apartado ali. E muitas vezes, quando a gente saía dali, a gente nem funcionário a gente não via. Porque muitas vezes era mais de 6 horas da tarde. Sim. Entendeu? A senhora sabe dizer se o chefe do departamento de trânsito, o senhor Leonardo Godoy, participava dessas reuniões da JARE? Não, nunca. Comigo nunca participou. Nunca participou. Em momento algum. Nem na época do doutor Ézio, que era prefeito, e nem nessa época. Tá. O vereador Alexandre. Boa tarde, dona Ligia. Tarde. Então, a senhora disse que as reuniões não aconteceriam necessariamente toda semana, né? Então, Dependia da demanda, né, vereador? Dependia da demanda. Aproximadamente quantas multas, quantos recursos vocês analisavam por, mais ou menos, uma 30, média? 40, 50, Depende. mais ou menos. Umas assim, mais, outras menos? Outras menos. Dependia da Depende da demanda de demanda. recurso. Entendi. Quanto tempo, mais ou menos, vocês levavam para analisar um recurso? Vocês pegaram um recurso, aí vocês iam ler, analisar, confrontar com a legislação municipal, com a legislação Certeza. estadual e tal. Quanto tempo, mais ou menos, leva para vocês analisar uma multa? Pela prática, né? Pela prática que a gente tem, por exemplo, hoje, você tem coisa que você demora, você só olha ali, você já está sabendo. Então, você já sabe o resultado disso. Você olha ali, 2, 3 minutos, ali é 5 minutos. Tem coisa que você tem mais documentos, você demora mais para você analisar, né? Mas pela prática que a gente tem, normalmente, é coisa rápida. Entendi. Não é coisa demorada, não. O departamento de trânsito promovia curso de aperfeiçoamento para vocês? Alguma vez vocês já participaram de algum curso de aperfeiçoamento? Não, eu fiz curso sim, mas não fiz curso ali, naquele local. E uma vez também, porque o que aconteceu aí? Eu vou só colocar um parênteses aqui. Lá atrás, em 2000 e até mais ou menos por volta de 2005, eu fiz muito serviço na advocacia, administrativo, tá? Onde envolvia auto de infração de trânsito.
Então, se você pegar, por exemplo, no fórum, eu tenho 30, 40, 50, 60 mandados de segurança, onde você licenciava veículos sem pagar a multa. E realmente você não pode. Quando você vai licenciar um veículo, você tem que pagar as multas, pagar tudo, né? Mas lá atrás, pela deficiência dos departamentos de trânsito, porque nunca era, o preenchimento não era correto, né? Então, essa parte todinha aí, muitas vezes, pecava. E é onde você, juridicamente, administrativamente, você derrubava todos esses autos de infração. Mas, assim, então, a secretaria não promovia cursos de No aperfeiçoamento para momento, vocês. agora não. Vocês Nesse poderiam- período que eu fiquei agora nessa administração, não deu nem nessa, tempo. e nem na outra. A outra teve algum curso? Não, na outra não. Na Também não. outra, eu fui lá e comecei a orientar todo o pessoal e fazendo um serviço de adequação, porque como eu tive para o lado de lá, quando eu vim para o lado de cá, eu fiz toda a readequação do Departamento de Trânsito, certo? Departamento de Trânsito, no caso do auto de infração, naquela época. Isso foi feito. Então, o que aconteceu? O auto de infração, ele acabou saindo perfeito, certo? Então, cortou essa deficiência que existia em dar aquele monte de anulação Entendi. de auto de infração. Mas não tinha curso Não. zero. Hoje, o ano passado... O tempo que a senhora ficou lá, nunca teve. Não, ali não. Então tá. Pelo menos para mim, não. Tá. Que eu me lembro, viu? Tá. A prefeitura está fazendo uma campanha educativa agora de supertrânsito, né? A senhora acha importante isso? Eu acho muito importante. Por quê? Eu acho muito importante, porque isso aí orienta, isso aí educa, né? Se bem que eu sou mais daquela opinião, a educação de trânsito ela é importante, eu acho até que a educação do trânsito ela devia partir já do curso fundamental da criança, né? A criança já devia pegar com os seus 6 anos, porque quando ela entra na escola, ela já começar a ter aquela educação do trânsito. Isso aí, para mim, eu acho que é necessário. Mas a senhora acha de extrema importância, então, essa campanha que o município está fazendo, Com certeza. justamente para educar. Para educar, perfeitamente. Só que tem um detalhe. Quando a pessoa completa os seus 18 anos, seus 19 anos, que ela passa a ter a carteira dela de motorista, o lugar dela se educar, o lugar dela aprender é na autoescola. Entendeu? Porque se você sair aí, vereador, você fica em qualquer esquina e você vai ver o que é infração de trânsito que esse pessoal comete. Entendi. Mas eu tenho acompanhado em vários municípios, inclusive é uma orientação dessa campanha do Detran, Certo. que eles incentivam que os municípios façam, sim, uma campanha educativa, mesmo Certo. sabendo que a autoescola é o local onde onde se aprende, né, onde se tira a carteira de habilitação. Mas eu tenho acompanhado vários municípios, inclusive vários municípios que têm até secretaria de trânsito, Certo. e até essa própria campanha do Detran, que eles estimulam, um dos principais objetivos é estimular a campanha educativa. Então, eu acho Perfeitamente. essa eu acho que campanha, o senhor acha que é um dinheiro bem investido eu acho que é... Opa, que a prefeitura está fazendo agora? Com certeza. E aquilo que eu digo, eu acho até que deveria, até essa educação do trânsito, essa educação do trânsito, ela deveria ser para a criança, já entrou na escola, já começa a receber educação, inclusive do trânsito. Entendeu? A senhora tem informação de quanto está sendo gasto com essa campanha de trânsito? Ou não chegou para a senhora? Não cheguei a ver nada, absolutamente nada. Eles pediram alguma opinião, alguma sugestão para vocês que é da Jari, que está ali no dia a dia? Eu não estou na Jari mais, né? Ah, não, sim, mas na época chegaram... Mas veja bem uma coisa, eu acho que não, mas vão pedir. Entendeu? Eu acho que não teve nem tempo ainda. Entendeu? Não, por enquanto só, senhor presidente. Obrigado. Vereador Vinícius. Lígia, boa tarde. Me resta pouco, porque já muita coisa foi perguntada. A denunciante, a Alessandra, Pois não. em algum momento ela participou de alguma reunião dentro da Jari? Em momento algum. Em momento algum, e eu até estranhei porque eu não conhecia essa moça. Por mais que tivesse lá por perto, né, naquela região ali de departamento de obras e tal, eu não a vi. Se vi, não percebi. Certo? Eu fui conhecer essa moça pela mídia. Inclusive, o dia que ela esteve aqui, ela veio aqui na Câmara fazer discurso e ela disse, inclusive, que a única pessoa que comparecia lá para trabalhar é a doutora Lígia. De fato. Isso aí acho que deve ter, inclusive...
Entendeu? O servidor Pérez, que era chefe dos agentes de trânsito, em algum momento participou de alguma reunião da Jari? Também não. Da Quem, Jari, não. quem era responsável por digitalização das multas? Quem fazia esse elo de ligação com... Olha, o que eu sei, mais ou menos ali, que a gente percebe, não ali do trânsito, da Jari, tá? Então, o que acontece? Existe o auto de infração, certo? Aí, esse auto de infração, ele chega num departamento de trânsito, não é o departamento de trânsito que vai colocar isso em sistema, porque a gente já vê lá a hora que a gente já vai julgar, já vem certinho pelo sistema, quando chega para ir para a Jari, por exemplo, certo? Então, não é. Aí eu fui procurar saber a respeito dessa matéria aí. Aí, segundo informações que eu obtive, parece que passa para uma empresa, parece que é escaneado isso no departamento de trânsito e passa-se para uma empresa chamada Sofolha. Essa Sofolha passa, ela que insere no sistema da Prodesp, certo? O departamento de trânsito não tem acesso ao sistema. Parece que quem tem acesso ao sistema é essa Sofolha, porque quando chega para a gente, por exemplo, lá na Jari, então ela já vem, de cara vem o espelho já do sistema, entendeu? Certo? Então é mais ou menos isso. Apesar de você já ter respondido, doutora, em algum momento o chefe do departamento de trânsito, o responsável pelo departamento de trânsito, Leonardo Godoy, pediu, ensinou, solicitou que algum despachante tivesse algum privilégio no recurso das multas? Em momento algum. Algum outro servidor público que trabalha no departamento de trânsito solicitou ou pediu que houvesse alguma interferência no sentido de beneficiar algum despachante? Em momento algum. Nunca ninguém me pediu isso, nenhum despachante também nunca me veio procurar. Caso a Jari não consiga ser composta, né, caso ninguém queira, o que acontece com as multas, ou o que aconteceria com as multas, sendo que não, no caso de não ter ninguém para julgá-las? Eu entendo que vai ficar prejudicado, né? Vai ficar prejudicado, eu acho que são multas, são autos de infração realmente, que vou colocar mais ou menos para vocês. Cada 12 autos de infração, mais ou menos, que a gente observa, vou mais longe, cada 40 que a gente, por exemplo, julga, 3, 4 que você consegue deferir. São coisas erradas que tem, alguma coisa nesse sentido. Tirando isso, porque é muita multa de telefone celular, é muita multa de falta de cinto de segurança, falta de capacete. Então, é muito isso. Então, o que acaba acontecendo? Quando, por exemplo, porque a PM também lavra multa, né? A PM, acho que tem um talão que é do município, são multas do município, que a Polícia Militar também lavra. Então, tem a da Polícia Militar e tem a dos agentes. Do convênio. Então, isso aí eu acho que vai dar um prejuízo muito grande, porque a pessoa cometeu a multa, ela foi autuada, e aí não tem ninguém para julgar. Como é que vai fazer? Se ela se julgar, por exemplo, que ela sofreu algum prejuízo, no caso, pelo julgamento da Jari, ela tem o CETRAN. Ela pode recorrer para o CETRAN para São Paulo. Se ela entendeu que o CETRAN também não está correto, ela também pode entrar judicialmente e pedir a anulação desse auto. Entendeu? Então, são várias etapas que a pessoa pode... Nesse sentido de interferência, não houve interferência para favorecer um despachante. Mas houve alguma recomendação para que fossem as multas julgadas de forma, digamos, equivocada ou de forma superficial? Não julga essas multas, não. Vamos deixar a coisa andar e seja o que Deus quiser para arrecadar, com o intuito de aumentar a arrecadação do município? Não, em momento algum não foi isso. O espírito disso não está aí. Né? Então, o espírito disso não está em questão de arrecadação. O problema não está aí. O problema é que o trânsito de Assis estava largado, e estava mesmo. Né? Infelizmente, pela administração anterior, foi omissa em relação a tudo isso. Certo? Inclusive, foi recomendado, eu não sei se foi na virada de 16 para 17, entrou aquele trânsito, acho que foi trânsito paulista, que Assis era uma das cidades que mais acontecia acidente, inclusive com morte. Né? Então, é uma cidade violenta. Assis, ela foi integrada, tanto é que Assis foi chamada para poder fazer e receber os benefícios para o trânsito em decorrência disso, né? Por descaso e por omissão. Satisfeito, presidente.
Esse recurso, inclusive, nós votamos aqui na casa, né, vereador? 793 mil reais. Isso. Foi o do Detran de São Paulo que encaminhou justamente esse Transeguro. Isso, Transeguro. É um convênio. Ô, Lígia, uma pergunta só, doutora. Mas não. A distribuição das relatorias, quem fazia essa divisão? Ó, chegava lá, igual, não tem quem fazer, né? Então, por exemplo, a Neuci sempre secretariava, né? Então, precisava alguma coisa de digitalizar ali, a Neuci fazia. Então, eu falei, ó, tem essa parte para você, essa parte para você. Aí eu olhava, entendeu? Olhava para mim, belezinha, sem problema. Porque muitas vezes a gente não olha nem o nome da pessoa. Você olha o auto, às vezes você não olha nem o nome da pessoa, quem recorreu, quem deixou de recorrer. Você não presta atenção muitas vezes. Tá, volto à pergunta então. Quem fazia a distribuição é a Neuci, então? Não seria Neuci. Tem um monte aqui, ó. Você vai pegar, tem umas 40, 50 aqui. Aí eu falei, ó, vamos pegar aqui 40, 20, 15, ó, você me dá umas 20 aqui, mais ou menos, para me dar uma olhada, né? Porque pelo menos eu não posso demorar muito tempo hoje, certo? Então não é que não tem quem dá essa distribuição. Quando tinha, a senhora pode dizer para mim, quando votava sempre em conjunto os três ou tinha voto divergente? Inclusive conversamos. Tinha voto divergente? Ali, não. Difícil, viu? Difícil, vereador. Difícil. Então vamos lá, a relatoria é minha, que nem aqui na Câmara. A gente tem as comissões. Tem um monte aqui. E lá a Natália tem uma lista e lá ela fala, ó, essa a lei tal é o sua, o PL tal é o seu, distribui. E tem uma ordem cronológica de distribuição. Ninguém tem mais do que o outro em distribuição. Sei. Lá acontecia isso? Olha, às vezes acontecia, né? Às vezes acontecia. A Neuci é uma pessoa que pesquisou muito, ela já vinha com tudo mais ou menos pronto, estudado para a gente, com a legislação. Ela facilitou muita coisa, Neuci, entendeu? Por quê? Porque se não fosse, cada um ia ter que pesquisar um monte de coisa, por exemplo, em legislação, um monte de coisa, porque às vezes tem muita resolução. A parte de trânsito tem muita resolução. A senhora sabe dizer se os deferimentos ou indeferimentos tinha uma proporção equilibrada ou a maioria era indeferimentos de multa? A senhora sabe dizer esse equilíbrio, como é que era? Hoje não, na época da senhora. Não, na minha época mesmo. Nessa gestão, vamos falar na gestão 2017. Eu acho que tinha mais indeferimentos. Mais indeferimentos. Mais indeferimentos por causa que aquilo que eu digo, a pessoa não trouxe documentação necessária que pudesse derrubar aquele auto, então eu sou obrigado a acreditar na lei e sou obrigado a acreditar no agente. Igual na Polícia Militar. Sim. Então, o que estava autuado tinha a confirmação do auto. Estava lá, falta de capacete, isso. Não tem defesa. Celular, não tem defesa. Cinto, não tem defesa. Não é assim. Você pega cada multa, o auto, por exemplo, e vem aqui, ó, vem o espelho, vem o recurso, vem os documentos pessoais, vem as razões de recurso, vem tudo. Então, você olha aqui. Você olhou o auto, a notificação que vem, ali todos os dados do veículo, todos os dados da localização. Você quer ver uma coisa? Vem aqui, ó, a avenida foi autuada na Avenida Rui Barbosa, certo? E não coloca número. O cara ganhou um recurso. Entendeu? Eu sou obrigado a deferir. Porque a lei é clara. Tem erro formal, né, no caso? É formal, inclusive não tem a numeração onde foi autuado. Certo. Entendeu? Então, você tem que olhar esse lado aí. Você olhou lá, está perfeito, falta de capacete. Não tem documento nenhum que seja modifique esse auto que derrube ou que anule, eu sou obrigada a indeferir. Não tem jeito. O seu Everaldo, quando a senhora trabalhou com ele num período, ele fazia também ou a Neuci já trazia pronto a Neuci ela já digitava, certo? Ela já digitava resolução, já tinha resolução, já tinha interpretação, já tinha tudo mais ou menos isso. E aí a Neuci, agora a parte dele ali, muitas vezes eu chegava, fazia 10, 15 minutos que eles já estavam lá. Muitas vezes eu chegava às vezes primeiro e ficava esperando eles, o pessoal chegar. A Neuci não, porque a Neuci já estava lá. Mas normalmente era eu e o Everaldo que vinha de fora, que a gente acaba se encontrando lá, então às vezes dava, agora que eu saiba, né, a dona Neuci já ficava, porque ela que secretariava, né? Então os deferimentos ou indeferimentos, conforme a legislação, ela já vinha mastigada. Isso, e aqui
E aqui, por exemplo, a gente já vai colocando, né? Indeferido, deferido, né? Já vai colocando tudo isso, já vai assinando, já vai montando a ata, vai fazendo tudo isso. Algumas sessões a senhora deve ter faltado, como também outro faltou. Não. Né? Nunca aconteceu? Dessa gestão aqui, nunca faltei. Nunca faltou. Não. Às vezes combinava assim. Então, vamos, por exemplo, chegava, tá marcado, por exemplo, às 4 horas, tá? Mas eu não vou poder, porque eu vou me atrasar bastante, não vou ter jeito de chegar às 4. Nós podemos reconduzir isso aí mais um pouquinho para frente, certo? Pelo menos... Fazia uma junção de horários. Com certeza, sabe? Deixa eu ver um negócio aqui. Quase. Tem alguma pergunta para ir adiantando? Não, não é esse aqui. Eu sei, eu tô vendo aqui. É? Ó, na fala do seu Everaldo. É que aqui não tem a pergunta, só tem a resposta, tá, Lígia? Ah, tá. Conclui o ensino médio em 2010 na escola Clibas Pinto Ferraz, na Clibas, né, parte noturna. Não conheço os agentes de trânsito, trabalhei com a doutora Lígia uns 2 anos e ela foi indicada pela OAB. Não conheço o Flávio Moretoni, no caso do seu irmão, nunca ouvi o senhor Flávio em nenhuma das reuniões. E na ata fala quem era o relator. E na ata fala quem era o relator. Na ata fala quem era o relator, porque eu perguntei das atas, né? Ficavam umas 2 horas na reunião da Jari para julgar umas 15 a 20 multas. Eu nunca contei. Raramente os 3 membros estavam na reunião. Raramente os 3 membros estavam na reunião. A senhora fala que sempre estavam os 3 membros. Eu desconheço. Não, eu também, por isso que me chamou a atenção. Não, eu desconheço. É que a gente escutou ontem, então a Não. gente começa a relembrar aqui. Em momento algum. Um momento. Reiniciou o notebook aqui sozinho. Mas daí, Faça o... você não está gravando? Não está filmando? Não, tá gravado, mas Oh. eu vou continuar aqui. Não, eu vou continuar no outro, não tá no pendrive. Vou continuar em outro, depois eu junto. Pode continuar, Carlão. Não, eu só estou posicionando isso. Então, voltando então à fala, Tá? que eu nunca contei, né, quantas multas tinha, mas ele fala que era de 15 a 20, ficava em torno de 2 horas, reuniões, no máximo, né, umas 2 horas. E raramente os 3 membros estavam na reunião. Raramente, isso foi fala dele. Tá? Estranho. Então, por isso que me chamou a atenção. Por sinal, ele é uma pessoa que é uma pessoa muito boa, Sim, uma conheço pessoa, ele. um cara muito bom, humilde, um pessoal, sabe, ele é um cara dedicado. Inclusive ele fala que não tem salário, nada. Que E não tem remuneração, não tem nada. Aí eu perguntei para ele também como funcionava, né? Ele falou como era o sorteio para relator, eu não sabia. Perguntei se tinha sorteio, porque né, aqui nós temos uma ordem Sim. cronológica. Então é para um, para outro, e no final todo mundo. O Sim. vereador Vinícius participa, o vereador Alexandre participa. A CCJ, como dá de orçamento, sempre funciona assim. O que ele posiciona é que eu perguntei também, agora precisa ver a pergunta, porque ele fala assim, como que ele não sabia que era sorteio, né? Não sabia. No meu caso, eu não assinava os recursos daquele que não estava presente. Acontecia isso? De você não assinar o recurso de quem estava presente, o do Assinar relator o- quem estava presente? Assinar o recurso ou o julgamento? O julgamento, a relatoria. Então, Ficou meio não, confuso aqui não pra é, mim. tá confuso, porque é o seguinte, ó, são 3 assinaturas assim, Então, ó. me ficou confuso. aqui. São 3 assinaturas aqui, Carlos. É. Então elas são assim, ó. A minha, da Nilce e do Everaldo. Tá. Certo? É claro que eu não vou assinar pelo Everaldo. Ele vai assinar no lugar dele, eu vou no meu e ele assina dela. E depois eu, como presidente, eu vou lá, assino
uma outra apartada que era isso aí. É que como ele falou que raramente estavam os 3 presentes, por isso que deve ter tido Não. essa dúvida aqui. Não, Não. mas eu não vou levar em consideração porque preciso ler ou escutar o áudio aí para mim poder entender. Mas em resumo é isso aí que eu falei isso pra você aí, como é né? que funciona. Entendeu? E, então, a senhora, a última pergunta só. Houve favorecimento a algum despachante do município de Assis? Momento algum. Tá, essa é a minha última pergunta. Vereador Vinícius, eu agradeço, Lígia, então, mais uma vez sua presença. Opa. Tá? Eu só aguardo para ver se está de acordo. Pois não. É, o vereador Alexandre acabou de sair, não sei se a senhora viu. Ele acabou de sair, então... Sim, terminou com 2, mas ele acabou de sair. Sim, pode constar em ata, sim.